Sabe aquela pergunta? De onde vêm as grandes ideias? É uma questão que persegue a humanidade, né? E se, e se a resposta estivesse escondida num dos lugares mais misteriosos que a gente conhece? O mundo dos nossos sonhos. Pois é, algumas das maiores criações da história, como a gente vai ver, surgiram exatamente de lá. Vamos começar com um exemplo clássico. Em 1818, Mary Shelley teve um sonho, ou melhor, um pesadelo bem perturbador. E essa imagem super vívida foi a faísca que acendeu uma das obras mais famosas da literatura mundial, Frankenstein. Pensa só, não foi uma ideia que ela teve sentada na escrivaninha, mas uma visão que brotou durante o sono. Isso já mostra o poder criativo que está guardado no nosso inconsciente. E não é só na literatura que isso acontece, não. Avançando no tempo, quase 150 anos depois, um dos maiores músicos do mundo, Paul McCartney, simplesmente acorda com uma melodia inteirinha na cabeça. Ele ficou tão cismado que já tinha ouvido aquilo em algum lugar, que passou semanas tocando para todo mundo, perguntando se alguém conhecia. Ninguém conhecia. A melodia de Yesterday veio, literalmente, de um sonho. Então, essas revelações sempre deixaram os cientistas com uma pulga atrás da orelha. E é por isso que hoje a neurociência está mergulhando de cabeça numa área fascinante, que estão chamando de engenharia dos sonhos. O objetivo? Entender e, quem sabe, um dia até direcionar essas epifanias noturnas. Mas aí é que está o grande desafio. Como é que se estuda uma coisa tão pessoal e tão passageira como um sonho? Sabe, o mundo dos sonhos é um território super complicado. Por muito tempo, foi quase impossível separar o que o sono causa diretamente do que são só memórias aleatórias sendo jogadas ali. É justamente nesse impasse que surge uma técnica inovadora que está, assim, mudando as regras do jogo. Os pesquisadores encontraram uma maneira de, bem sutilmente, dar umas dicas para o cérebro enquanto a gente dorme. Vamos entender como isso funciona? O nome da técnica é reativação guiada de memórias, ou TMR. A ideia por trás é até bem simples, usar estímulos, como um som específico, para dar uma cutucada no cérebro. É como dizer, ei, cérebro, lembra daquela tarefa? Dá uma olhadinha nela de novo aí enquanto dorme. O processo funciona em 3 etapas bem claras. Primeiro, a associação. A pessoa aprende alguma coisa enquanto um som específico toca ao fundo. Segundo, o estímulo. Depois, já dormindo, aquele mesmo som é tocado de novo, bem baixinho. E terceiro, a reativação. Esse som age como uma pista e o cérebro vai lá e reativa a memória daquela tarefa, muitas vezes trazendo ela para dentro do sonho. Para testar o potencial real disso, neurocientistas da Northwestern University, lá nos Estados Unidos, bolaram um experimento super engenhoso. Eles usaram quebra-cabeças bem complexos para ver se os sonhos podiam, de fato, dar uma mãozinha na hora de resolvê-los. Olha só como foi a montagem do estudo. 20 pessoas receberam vários quebra-cabeças, e cada um deles tinha uma música diferente associada. Elas tentavam resolver, mas, claro, muitos ficavam sem solução. Aí, à noite, dormindo no laboratório, cientistas tocavam as músicas daqueles desafios que tinham ficado para trás. E olha, não era um quebra-cabeça qualquer, não. Eram daqueles que exigem criatividade, sabe? Pensar fora da caixa. Coisas como reorganizar palitos de fósforo para formar uma figura nova, ou decifrar frases a partir de símbolos. O tipo de problema que, às vezes, trava o nosso pensamento lógico quando estamos acordados. A grande pergunta era: essa manipulação sutil faria alguma diferença de verdade? As pessoas sonhariam com os problemas? E o mais importante, sonhar com eles ajudaria a encontrar a solução na manhã seguinte? Bem, os resultados foram de cair o queixo. Os dados mostraram uma conexão muito clara entre as pistas de som, o que as pessoas sonhavam, e a capacidade delas de resolver os problemas. Este número aqui é a chave de tudo. Quando os participantes conseguiam, de alguma forma, incorporar o quebra-cabeça no sonho, eles tinham 42% de chance de achar solução logo ao acordar. É um salto gigantesco. Para ter uma ideia, a diferença é brutal. Nos quebra-cabeças que não apareceram nos sonhos, a taxa de sucesso foi de só 17%. Agora, naqueles que foram reativados pelo som, a taxa pulou para mais que o dobro. Isso sugere que o cérebro, durante o sonho, estava realmente trabalhando no problema, mas de um jeito diferente, mais livre. E os relatos dos sonhos são fascinantes. Uma pessoa que ouviu a música do quebra-cabeça das árvores sonhou que estava caminhando numa floresta. Outra que ouviu a música do desafio da selva sonhou que pescava na selva, enquanto pensava no problema.
O sonho não dava resposta de bandeja, mas criava um cenário que mantinha o problema ativo na mente. Então, a grande conclusão aqui é que mesmo sem ter consciência de que estavam sonhando, ou seja, em sonhos comuns não lúcidos, os participantes foram muito influenciados pelos sons. Basicamente, o nosso cérebro adormecido está sim prestando atenção. Isso abre um leque de possibilidades, né? Será que um dia a gente poderia usar o sono para aprender um idioma, resolver um problema de engenharia complexo, ou até para ajudar a superar traumas? A ciência ainda está engatinhando nisso, mas é preciso ter cautela. É importante manter o pé no chão. A descoberta é super promissora, claro. Os sons parecem ajudar, mas tem uma ressalva importante. Em ciência, correlação não significa necessariamente causa e efeito. Pode ser que a simples curiosidade por um problema já aumente a chance de sonhar com ele e de resolvê-lo. Ainda precisa de mais pesquisa para bater o martelo. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se essa tecnologia um dia se tornasse totalmente confiável, se fosse possível direcionar o poder incrível do nosso cérebro adormecido para um problema específico, o que a humanidade escolheria resolver primeiro? A cura de uma doença? Uma equação que ninguém resolveu? Ou talvez só onde foi que a gente deixou as chaves? O futuro do sono pode ser bem mais produtivo do que se imagina.